Fala galerinha, tudo bem pessoal? Estamos gravando o nosso 35º vídeo do curso completo de matemática básica e neste vídeo vamos resolver várias questões aí recentes sobre o conteúdo da nossa aula passada, que é fração geratriz. Acompanhe comigo. Primeira questão fala o seguinte: qual é o resultado da operação 9 sobre 8 dividido por 0,6? Então, se eu tiver aqui, ó, 9 sobre 8 dividido por 0,6, transformando em forma de fração, pessoal, lembra lá o que nós estudamos? 0,6, como ele é um decimal exato, é a mesma coisa que 6 dividido por 10. E que dá para simplificar. Eu posso simplificar aqui por 2 e por 2. Vamos encontrar o quê? 3 sobre 5. Então, dividido aqui por 3 sobre 5. Então, 0,6 é a mesma coisa que 3 sobre 5. Divisão de fração. O que a gente faz? Conserva a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. Então, fica 5 sobre 3. Eu posso aqui também simplificar. 3 por 3 aqui fica 1. 9 por 3 fica 3. Então, o resultado é 3 vezes 5 aqui fica 15. E 8 vezes 1, 8. Logo, resposta, letra B de Bosque. Beleza? A outra questão fala o seguinte: ao fazer a inserção de dados para a programação em um determinado dispositivo digital, o programador deve fazer o produto dos números x e y. O que é o produto dos números x e y? É você pegar a fração geratriz do x e multiplicar pela fração geratriz do y. Sabendo que x é esse número e y, esse 0,888, e que esse dispositivo só aceita frações irredutíveis. O que são frações irredutíveis? São aquelas frações que não dá mais para você simplificar. A fração que deverá ser colocada na programação será. Então, fazendo esse cálculo, nós teremos x é 0,6666, que a gente pode representar como 0,6 tracinho em cima, não é verdade? E nós aprendemos o quê? Toda vez que tiver zero período, qual vai ser a fração que vai gerar esse número? Vai ser exatamente a fração 6 sobre, como é um único número, repete, então é 6 sobre 9. O outro, que é o y, é 0,888, que vai ficar, pode ser representado como 0,8 tracinho em cima. E qual vai ser a fração que gera esse número? Como ele é zero também em período, eu coloco aqui o 8, apenas um número está repetindo, então eu coloco apenas o único 9. Fazendo então a questão, que é a multiplicação das duas frações, eu vou ter 6 sobre 9, multiplicando por 8 sobre 9. Como a fração ela tem que ser irredutível, então nós temos que simplificar. Eu posso simplificar, por exemplo, aqui, ó, 9 por 3 fica 3 e 6 por 3 aqui fica 2. Não dá para simplificar mais ninguém, então fica 2 vezes 8 dá 16 em cima e 9 vezes 3 fica 27 embaixo. Logo, resposta, letra D, ok? Avançando aqui, nós temos, considerando-se os números racionais, analisar as afirmações abaixo. A primeira afirmação diz o seguinte, que a fração 3/4 é equivalente à fração 12 sobre 16 avos. Isso é uma verdade? Sim. Por quê? Se eu pegar a fração 3/4 e achar uma equivalente a ela, que ou seja, multiplicar em cima e embaixo por 4,
Então, vai ficar 3 vezes 4 dá 12, 4 vezes 4, 16. Eu posso dizer, sim, que a fração 12/16, ela é equivalente à fração 3/4. Na 2, a fração 1/3 é um número irracional? Não, pessoal. 1/3, ele é um número racional, ok? Todo número que você puder escrever na forma de fração, ele é racional. Então, apenas a afirmativa 1 é verdadeira. Resposta, letra B. Aqui, esse do concurso do IBFC, ela fala o seguinte: ao transmitir dados no computador, um supervisor verificou que era necessário realizar o produto entre os números 0333 e 0777. Só que esses números, pessoal, eles precisam estar na forma de uma fração, ou seja, na forma fracionária. Nessas condições, a fração correta a ser transmitida é, então, mesmo procedimento que aquela questão que nós fizemos lá atrás. Vamos encontrar a fração geratriz. Aqui é 0,333 e aqui é 0,7777. A fração geratriz de cada uma delas vai ser, aqui como é 0 período, então você pode fazer direto, então aqui fica 3/9. Aqui é 0 também período, então a fração geratriz é 7/9. Fazendo a multiplicação desses dois números, então 3/9, que multiplica 7/9. Não é verdade? Então vai ficar 3 vezes 7 dá 21. E 9 vezes 9 dá 81. Eu deixei para me simplificar aqui, tá, pessoal? Eu poderia ter simplificado antes, se eu quisesse, tá? Para você ver que dá o mesmo resultado. Fazendo essa simplificação aqui, ó, por 3, o que que nós vamos encontrar? 21 dividido por 3, aqui você encontra 7. E 81 dividido por 3, você encontra 27. Ok? Então, esse é o resultado da questão 7/27, resposta letra D. Tranquilo? Vamos para a próxima questão. Uma questão do Enem. Vamos lá. Ela diz o seguinte: um estudante se cadastrou numa rede social na internet que exibe o índice de popularidade do usuário. Esse índice é a razão entre o número de admiradores do usuário e o número de pessoas que visitam seu perfil na rede. Toda vez que falar de razão, pessoal, lembre-se de uma divisão, tá? Ao acessar seu perfil, hoje, o estudante descobriu que seu índice de popularidade é exatamente esse aqui. O índice revela que as quantidades relativas de admiradores do estudante e pessoas que visitam seu perfil são. Então, pessoal, o que a questão está me dizendo? A gente vai ter que descobrir qual é a fração que vai gerar esse número. Por quê? Porque o número que fica em cima nessa fração é exatamente o número de admiradores do estudante. E o número que fica embaixo dessa fração é o número de pessoas que visitam seu perfil. Vamos fazer então essa questão aqui de 3 maneiras diferentes, como nós já aprendemos. A primeira delas é usando álgebra, então a gente chama aqui este número de x. Então x é igual a 0,3, 12, 12, 12, 12. Fazendo aqui a separação. Então vai ficar. Como eu tenho aqui um intruso, tá vendo lá o intruso, ó? Eu tenho um intruso. Eu tenho que fazer o que primeiro? Levar esse intruso para antes da vírgula. Como é um número apenas, eu vou multiplicar por 10. Então aqui vai ficar 10 vezes x dá 10x. E aqui fica 3,121212. Agora, eu vou pegar a parte periódica, que é a parte que se repete,
e levar também para antes da vírgula. Então, eu vou multiplicar por 100, porque são dois números que estão se repetindo. Então, vai ficar 1000x, que é igual a 312,121212. Aí eu pego essas duas últimas equações e monto um sisteminha. Então, vai ficar 1000x menos 10x, fica 990x. Elimino essa parte aqui, ó, após a vírgula, elimino ela. 312 menos 3 fica 309. Então, x é igual a 309 sobre 990. Dá para me fazer aqui uma simplificação. Então, eu simplifico aqui por 3 e por 3. E eu encontro o que aqui? 319 por 3 vai dar 103. E aqui embaixo dá 330. Logo, então, o número de admiradores do estudante é 103 em cada 330 pessoas que visitam o perfil. Resposta letra A. Poderia ter feito essa questão também de uma outra forma, que é 0,3, 12, 12, 12. Multiplica aqui por 10, igual nós fizemos. Então, dá 10x é igual a 3,121212. Aqui eu posso aplicar o método da separação. Então, 3 mais 0,121212. Então, fica 10x é igual a 3 mais 0, período. Então, é a mesma coisa que 12 sobre 99. Fazendo aquele método direto. Então, fica 990x, que é 99 vezes 10. 99 vezes 3 vai dar 297, mais 12, 990x, aqui vai dar 309, daqui para frente fica igual à questão anterior, né? Ou então podemos aplicar a formulazinha do IAP menos IA. Quem é a parte inteira aqui? Eu não tenho a parte inteira, não é verdade? Ó? Como o número é o 0,3, 12, 12, 12, eu não tenho essa parte inteira. A parte aperiódica é o intruso, que no caso é o 3. E a parte periódica é o 12. Jogando lá na fórmula, IAP menos IA, então fica, a parte inteira eu não tenho, a parte aperiódica é o 3. E a parte periódica é o 12. Parte inteira eu não tenho, a parte aperiódica é o 3. E o número de números que fazem parte da parte periódica é 2 números. Então eu coloco aqui 29. E o número de números que está na parte aperiódica é somente 1. Então eu coloco 0. Fazendo esse cálculo fica 309 sobre 990. Faz a simplificação, você vai encontrar 103 por 330. Nós já respondemos que é a letra A. Ok? Avançando aqui. Vamos para essa questão agora. Ela fala o seguinte. Simplificando a expressão abaixo. Então, para a gente simplificar, pessoal, vamos fazer por partes. Vamos pegar aqui primeiramente esse número 1,33 e calcular qual é a fração geratriz dele, tá? Depois, nós vamos pegar esse número aqui embaixo, que é o 1,5, e calcular a fração geratriz dele. E depois a gente monta e resolve a equação. Então, vai ficar como aqui. Vamos usar o esqueminha do IAP menos IA. Então, IAP vai ser o que aqui, ó? A parte inteira é o número 1, a parte aperiódica eu não tenho e a parte periódica é o 3, ok? Então, jogando na formulazinha, IAP menos IA, vai ficar, a parte inteira é o 1, a parte aperiódica eu não tenho e a periódica é o 3.
menos a parte inteira é 1 e a parte aperiódica eu não tenho. Dividido por quantos números que eu tenho que fazem parte da periódica? Somente o número 3. Então, eu coloco apenas um 9. E como eu não tenho da aperiódica, não tenho que preocupar com o 0. Então, o resultado disso aqui vai ficar 13 menos 1, 12 sobre 9. E dá para a gente simplificar, não é verdade? O 12 sobre 9 eu posso simplificar por 3. Eu vou encontrar o quê? 12 dividido por 3 dá 4. E 9 dividido por 3 dá 3. Esse é o resultado. Vamos achar aqui, então, a fração geratriz do 1,5. Como ele é um decimal exato, então, tirando essa vírgula, o número que forma é o 15. Como é um decimal exato, só tem uma casa após a vírgula, eu coloco apenas um único zero, que no caso é o 10. Fazendo aqui a simplificação, então vai ficar 15 por 3 dá 5 e, perdão, por 3 não. Simplificação aqui é por 5. 15 por 5 dá 3. 10 por 5 dá 2. Essa, então, é a fração geratriz. Resolvendo, então, a questão lá, vai ficar como? No lugar do 1,333, eu coloco quem? 4 terços. Mais 3 sobre 2. Dividido por... No lugar desse 1,5, eu coloco quem? 3 sobre 2. Mais 4 terços. Pessoal, olha o que está acontecendo aqui. Você concorda comigo que tudo que está aqui no numerador é igual ao que está no denominador? 4 terços mais 3 meios é a mesma coisa que 3 meios mais 4 terços. Então, eu posso afirmar o que aqui? Toda vez que eu tiver uma coisa dividida por ela mesma, ele é sempre igual a 1. 9 dividido por 9 dá 1. 8 dividido por 8 dá 1. Então, o que está lá em cima dividido pelo que está lá embaixo, como é a mesma coisa, o resultado disso aqui é 1. Logo, resposta, letra B. Ok? Essa outra questão aqui, olha, fala o seguinte. Se a fração irredutível A sobre B é a geratriz da dízima, que é representada por esse número, a questão quer saber o valor de A menos B. Vamos achar a fração geratriz dessa questão aqui. Então, vai ficar x é igual a 3,012, 012 e assim vai. Vamos aplicar o método do IAP. IAP. Então, vai ficar aqui, a parte inteira é o 3, a parte aperiódica eu não tenho, e a parte que se repete é exatamente o 0,12. 0,12. Ok? Então, vai ficar, aplicando a formulazinha do IAP menos IA. A parte inteira é o 3. A parte aperiódica eu não tenho, a parte periódica é o 0,12. Menos a parte inteira, que é o 3, e a parte aperiódica eu não tenho. Dividido por quantos números que fazem parte da parte periódica? São 3. Então, eu coloco aqui 3 noves. E não tem nenhum número que é aperiódico. Logo, então, a questão fica assim. Fazendo essa subtração, 3.012 menos 3, aqui fica 3.009 sobre 999. Agora, pessoal, a questão lá falou que a fração ela deve ser o quê? Ó, irredutível. Se é irredutível, então nós vamos ter que simplificar ela. Então, vai ficar, ó, 3.009 sobre 999. Simplificando, em cima e embaixo, aqui em cima por 3 e aqui por 3. Vai ficar 3.009 dividido por 3 vai dar 1.003.
E 999 dividido por 3 dá 333. Certo? Essa aqui, então, já está na forma irredutível. Você não consegue simplificar mais. O que a questão está pedindo? A questão quer que você calcule o valor de A sobre B, onde A é o número que está em cima, que no numerador, e B é o número que está embaixo. Então, vai ficar A menos B é igual a 1003 menos 333. Fazendo esta subtração, você encontra como resultado 670. Logo, resposta letra A. Beleza, pessoal? Tranquilo? Espero que tenham entendido aí essas questões que caíram em concursos públicos, que caíram no Enem, sobre fração geratriz, tá bom? Aguardo vocês até o nosso próximo vídeo. Um abraço.